Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimento você, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu quero te convidar neste momento a ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É por Ele que estamos aqui reunidos, né? Amém? Para bendizê-lo, para cultuá-lo, para ouvir a sua palavra, para estudar um pouquinho sobre ela, né? Por isso a igreja se reúne, congrega, para que a gente venha fortalecer mutuamente a nossa fé também, né? Contar as bênçãos, dividir os problemas, né? Para a gente estar orando, né? Se alegrando com quem se alegra e chorando com quem chora, né? A igreja faz isso. E eu quero te chamar nesse momento a trazer a sua atenção cativa ao Senhor. E ao som do teclado, suave, né? Nós vamos chamar a atenção do nosso Deus agora, proclamando quão grande Ele é, né? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, graças te damos nesta manhã, Senhor. Ah, Deus, nesta manhã maravilhosa, manhã de comunhão com Teu Espírito, Senhor. Manhã de buscar mais de Ti na Tua palavra, nas nossas orações, Senhor, nos nossos propósitos. Pai, queremos dizer, Senhor, estamos aqui, Pai, para Te adorar, Senhor, para Te louvar, para Te bendizer, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Aleluia. Ah, Deus poderoso, que fez os céus, a terra e todo o universo, Senhor. Aleluia. Ah, Deus, nós cremos nisso. Deus poderoso que ama, é o Deus amor, que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito, por amor de nós, por amor da humanidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou por nós. Ninguém tirou a sua vida, porque não poderia isso se o Senhor não entregasse. Aleluia. E fez por isso, por amor de toda a humanidade, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, Deus Consolador. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está derramado sobre toda a carne. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso Consolador, por fazer de nós a tua casa. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nesta manhã queremos, Senhor, a Deus, nos entregar a Ti com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com toda a nossa força. Aleluia, Senhor. A Deus, queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Deus, queremos te adorar, Senhor, com toda a nossa fé e com toda a nossa razão, Senhor. Aleluia. Graças a Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Enche-nos nesta manhã. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Toca-nos
toca em nossa alma. Toca-nos, Senhor, com o teu poder. Toca-nos, Senhor, com a tua misericórdia. Toca-nos, Senhor, Deus, com a tua graça. Toca-nos, Deus, com a tua bondade, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor, em nós, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Aleluia. Deus, queremos te glorificar nesta manhã, glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, Senhor. Aleluia, Deus. E nesta manhã gloriosa na tua presença, Senhor, Deus, que possamos, Senhor, Deus, experimentar, Senhor, da tua doce presença, dessa presença doce, aleluia, que alegra as nossas vidas, que nos ajuda a continuar na caminhada, Senhor, quando a gente pensa em parar, Deus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia e que a tua bondade, Senhor, continue sendo derramadas sobre nós, porque se não fossem essas coisas, talvez, Senhor, já não estaríamos mais nesta terra, Senhor. Senhor, te adoramos nesta manhã, te glorificamos e te bendizemos, no nome santo de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, aleluia, aleluia. Deus é bom e nós estaremos cantando um louvor, adorando a Deus. Depois estaremos lendo o Salmo de número 113, aleluia. Acima de céus.
Como é bom louvar o Senhor, como é bom dizer elogios para Deus, né? Com Ele é grande, com Ele é maravilhoso. Eu te convido, junto comigo, a fazer a leitura do Salmo 113, a partir do versículo 1. Amém? É interessante que o Salmo 113, em algumas Bíblias, tem um subtítulo. A gente falando aqui de elogiar a Deus, de adorá-lo. No subtítulo da minha Bíblia está escrito assim: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia. E o Salmo 113 inicia assim: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que coisa maravilhosa! E ele continua: que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, e para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é o único digno de ser adorado. O nosso Deus é o único digno de ser louvado. Ele é o único digno de nós nos prostrarmos. Se devemos prostrar a alguém, é ao Senhor. A Ele a honra, a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. E na terra, o objeto da nossa adoração é o Senhor. E no céu, é o Senhor, aleluia. Em todos os lugares, na casa, no monte, aonde nós formos. Enquanto estivermos aqui, será aqui. E quando estivermos na glória, será na glória, aleluia. Deus é todo-poderoso, digno de louvor e adoração, de toda honra. Amém? E eu quero te convidar neste momento a fazermos a nossa oração de perdão. Vou pedir que você curve a sua cabeça. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ficar sentado, você fica. Se quiser se ajoelhar, fica da forma que você achar melhor. Amém? Mas curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Vou te dar algum momento para você fazer isso. Depois estaremos orando juntos.
Pai, no nome de Jesus, é com temor nossos corações, Senhor. Ah, Deus, que nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por palavras que dissemos nesses dias que desagradou o Senhor, por maus pensamentos que tentaram nos desviar, Senhor. Se brigamos com alguém e demos lugar à nossa carne, Senhor. Ah, Deus. Ah, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas más ações, Senhor. E ajuda-nos, no nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores, Senhor. A sermos pessoas crentes, verdadeiras, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Crendo no teu perdão. Crendo no perdão dos nossos pecados. Assim entregamos a nossa oração. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria. Com muita alegria. Amém. Aleluia. Glória a Deus. To
É isso, meu povo, com alegria aplauda o Senhor. Deus é bom, amém? Aleluia. Eu quero te convidar nesta manhã de bênção. Amém. Alexandre, já te mandei o e-mail. Obrigado. Amém, aleluia. Podeis assentar? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Você que está aqui conosco no templo e você que nos assiste em casa, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8 ao versículo 10.
Aleluia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. É uma parábola conhecida dos amados e amadas, que é a parábola da dracma perdida. E a palavra do Senhor diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, porque é boa, é pura, é perfeita para nós e se renova a cada dia em nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com a tua igreja aquilo que o Senhor tem para ela, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. O capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, ele inicia com algumas parábolas. Ele fala da parábola da ovelha perdida, que também é conhecida de nós. Ele fala da parábola da dracma, que nós acabamos de ler. Ele fala da parábola do filho pródigo, talvez essa seja a mais conhecida. E ele fala aqui de vidas, fala de pessoas, fala de arrependimento, né? Fala de busca, de procura daquilo que se perde, daquilo que se perdeu. E é interessante isso, porque isso me faz lembrar de algo da perda, né? Perder algo é sempre muito ruim. Ninguém gosta de perder nada, não é verdade? Você gosta de perder dinheiro? Você gosta de perder um jogo, né? Gosta, Alexandre, de perder um jogo? Não, não gosto. Perder vidas, então, é muito triste. Ontem vi uma notícia muito triste que percorreu o Brasil todo, de um balão, acho que em Santa Catarina, né? Lá se pratica o balonismo, e diversas pessoas entraram num cesto, e o maçarico do balão cai, e algumas pessoas conseguem escapar, muitas morreram, queimadas porque pegou, talvez outras morreram por conta da queda, algumas escaparam. Vidas que se perderam. Foram fazer um passeio, olha só. Foram fazer um passeio e perderam, né? E deixo aqui os meus mais sinceros sentimentos e oremos depois por essas famílias, por esse luto, né? Que aconteceu, que está comovendo o nosso país, que o Espírito Consolador do Senhor, nesse tempo dificílimo, venha consolar o coração dessas pessoas, dessa família, dos amigos, que a graça do Senhor, a misericórdia e o Espírito Consolador venha sobre eles e possa apaziguar essa dor. E não é diferente aqui nessa parábola, fala de uma mulher que perdeu, que fala da dracma, mas Jesus, nas suas parábolas, ele faz analogias, né? Ele usa o campo, ele usa o gado, usa ovelhas, né? Usa árvores, plantas, né? Ele fala da videira, ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, né? Jesus, estrategicamente falando ali,
aquela linguagem daquele povo, daquele tempo, né? Olha só que sabedoria divina, né? Trazendo para aquelas pessoas aquilo que elas viviam no seu dia a dia, né? E o que a gente vive hoje no nosso dia a dia? Vivemos um dia a dia de ganhos e de perdas, que fala de vidas. Inicialmente ele faz uma parábola do dracma. A dracma deveria valer alguma coisa, muita coisa, né? Para que ela procurasse assim diligentemente, isso é, com insistência, né? Com velocidade, para poder achar. E fica uma questão que hoje no nosso tempo, muitas pessoas têm perdido coisas, mas também têm se perdido, né? Pessoas que dantes andavam no caminho do Senhor, praticavam as coisas do Senhor, ou pelo menos entendemos que quando estava ali buscava, né? E se perdem. Tem uma lenda japonesa que eu vi há poucos dias que fala assim: quando uma pessoa pega o trem errado, entra no vagão errado da estação, que ela consiga descer logo na estação seguinte. Porque se ela se demorar muito, muitas estações passarão. Não deixa de ser uma parábola. Não é sobre trens. É sobre caminhos tomados erradamente. É sobre pegar um trem para um caminho errado. É sobre uma estrada, um caminho, um trilho que algumas pessoas pegam e nós temos que vigiar. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, quando a gente olha para vidas que antes estavam no caminho do Senhor e se perdem, antes de qualquer tipo de julgamento, devemos vigiar para que aquilo que aconteceu com elas não aconteça conosco. Então, antes da gente levantar qualquer pensamento, qualquer situação, fala, peraí. E às vezes Deus permite que a gente vivencie coisas, olhe para situações, às vezes de coisas de pessoas próximas a nós, para que nós venhamos ter a sabedoria e falar assim: eu tenho que vigiar para que eu não me perca, para que eu não vire uma dracma. Mas aqui a palavra fala de algo que ela perdeu também e que procura. E também fica também uma mensagem para nós de buscar aquilo que está perdido, aqueles que se perderam. É uma missão nossa também. Faz parte da missão da igreja também. Buscar aquilo que nós perdemos, se perdemos algo de valor, e eu estou falando aqui de vidas, que às vezes pode ser um parente próximo, pode ser alguém que nós estamos orando para que o Senhor venha tocar, para que o Senhor venha fazer uma obra, né? Alguém que amamos, um familiar, pode ser um grande amigo, uma grande amiga, que antes estava no caminho do Senhor e hoje não está mais, né? E a gente tenta fazer a nossa parte, tentar buscar, né? Aquela pessoa que você não vê mais, o que aconteceu com fulano? Sumiu da igreja, né? Não vem mais? Não, de repente ela está bem, não necessariamente está perdido, né? Mas pelo menos você foi lá buscar. Como é que você está? Não, estou bem, estou legal, estou no caminho, estou em outra igreja. Ou não. E nas perdas humanas, o Senhor diz que, no versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então fala daquilo que se perdeu,
fala que foi achado e também fala de arrependimento. E nós temos que viver o arrependimento, para que ele não vire remorso. Arrepender-se é não olhar para trás de novo e voltar a antigas práticas. É diferente de um remorso. A gente até se entristece, fica chateado, né? O impulso às vezes fala mais alto. Aí você vai lá, chora, mas às vezes não é um choro sincero, não é um choro de arrependimento. Passa um tempo, volta a praticar. Isso não é arrependimento. Arrependimento é não voltar às antigas práticas, é não voltar aos antigos hábitos. E a palavra diz que quando há esse arrependimento, os anjos lá no céu fazem uma festa. Eles se alegram. Olha só, fica aqui tentando imaginar. Deve ter som de trombetas, deve ter risos de alegria. A gente tenta aqui conjecturar, mas a nossa mente não tem esse tamanho todo para poder entender tudo isso. Mas diz que há alegria, júbilo diante dos anjos. Olha só que coisa maravilhosa quando um pecador se arrepende. Assim aconteceu conosco também, quando nós nos arrependemos de coisas para trás. E o Senhor nos chama a procurar diligentemente. E é interessante isso. Às vezes a gente não procura com tanta diligência, com tanta vontade, quando aquilo não nos interessa muito, né? Porque às vezes quem perdeu não foi você, foi uma outra pessoa. A reação não é a mesma, porque não afeta, às vezes, a gente diretamente, afeta um terceiro, né? Mas a palavra do Senhor também chama a atenção para que a gente ore uns pelos outros, para que a gente se alegre com os que se alegram, para que a gente chora com os que choram. E eu quero dizer nesta manhã que a sua alegria é a minha alegria, que o seu choro também é o meu choro, que essa sua vontade de busca também é a minha vontade de busca. E quando um de nós pensar em desistir, aquele que está mais forte vai ajudar o outro a se levantar. Quando a gente vê um irmão que não está ali, você vai ali com todo amor, com toda diligência, falar: estou aqui com você, estamos juntos. Não é assim que a gente fala? Ó, estamos juntos. Bota até aquela mãozinha, né, no zap, né? Uma mão junto com a outra, estamos juntos. É assim. Às vezes um está bem, acontece. Às vezes a gente... Existem momentos, mas a gente está junto, está procurando junto. Igreja é assim, está junto no momento bom e no momento difícil, no momento de alegria e no momento de tristeza, no momento da bonança e no momento que não há bonança. E eu quero deixar essa mensagem aqui para nós, amém? Aleluia. Vamos orar, vamos aproveitar. E antes da escola dominical, eu quero chamar a Esté aqui à frente. Vamos orar por essas famílias que estão enlutadas, as famílias que perderam os seus entes queridos lá nessa tragédia do balão. Depois eu vou chamar a irmã Lena para orar pelos pedidos de oração, tá bom? Amém? Amém?
Senhor, nessa manhã, nós queremos colocar diante de Ti essas vidas, ó Pai, que sofreram essa terrível perda. Pedimos que o Teu Espírito possa confortar, consolar esses corações. Ó Senhor, pedimos também que o Senhor possa trazer um novo tempo, ó Deus, sobre essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Pedimos também que o Senhor traga livramento sobre o Teu povo. Ó Deus, nesses dias, ó Pai, nos livrando de toda e qualquer calamidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a andar no Teu caminho, Senhor. Desvia os nossos pés, ó Senhor, de todo laço preparado contra nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a irmã Lena. Irmã Lena vai orar. A irmã Lena vai orar pelos pedidos de oração. Vai orar pela vida do pastor Luiz Tavares, que está repousando, deve estar nos assistindo aqui nesta manhã. Amém? Aleluia. Ora pela Flávia também, especificamente, essas duas orações pela Flávia. Inclusive ontem eu falei com o Fabiano foi fazer a visita para a Flávia, ela está bem, não está mais no CTI, está no quarto, já está tomando medicação oral. Flávia, nós estamos ansiosos para te ver aqui na igreja, viu, Flávia? Deus te abençoe. Então você vai orar pelos pedidos de oração, amém? Pela vida do pastor Luiz Tavares, pela vida da Flávia, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos estender nossas mãos, que nós sabemos que nossas mãos são santas, porque o Senhor nos santifica. Senhor Deus da glória, neste momento, ó Pai, queremos Te entregar esses pedidos de oração. Senhor Deus, quando colocamos aqui cada pedido, é porque sabemos que estamos crendo num Deus, um Deus do impossível, um Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma. Senhor Deus, é esse Deus que nós estamos entregando nossos pedidos. Senhor Deus, aquele que não colocou aqui, mas está no seu coração. Senhor Deus, alcance, Senhor Deus, cada um deles. Senhor Deus, pedido de porta de emprego. Senhor Deus, haja, Senhor, portas abertas para os teus filhos. Senhor Deus, um pedido de oração por cura da alma, cura, Senhor Deus, de uma enfermidade, ó Deus, Tu possa estar ligado agora a cada um em Tuas mãos. Senhor Deus, Te pedimos também pela prosperidade, Te pedimos que cada um dos Teus filhos tenham vidas prósperas, Pai, em nome de Jesus. Em especial, ó Deus, queremos Te entregar mais uma vez a vida do nosso pastor Luiz em Tuas mãos. Senhor Deus, visita Teu filho nesta hora. Senhor Deus, que haja cura, que haja renovo, que haja, Senhor Deus, a cada dia mais a força, a fé e a esperança do Teu filho sejam renovadas, Senhor Deus, que Tu possa estar a cada momento de dor, a cada momento da angústia, Tu possa estar, Senhor Deus, fortalecendo o Teu filho, Pai, em nome de Jesus. Te peço também pela vida da nossa irmã Flávia, Te agradecemos porque já temos uma notícia que ela saiu do CTI, mas ainda tem outro processo, Pai. Continua, Pai, operando os Teus milagres na vida dos Teus filhos. Continua com a Tua cura na vida do pastor Luiz, na vida da Flávia e na vida de tantos outros irmãos que possam estar, Senhor Deus, acamados, possam estar adoentados, Senhor Deus. Tu vai agora com o Teu anjo, Senhor Deus, e visita cada lar, Senhor Deus, que Tu possa levantar, despertar os que dormem, trazer, Senhor Deus, a nossa memória, a esperança em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela vida também da nossa irmã Ana, que está sendo, Senhor Deus, um reforço, Senhor Deus, na vida do nosso pastor. Fortaleça a Tua filha, Senhor Deus, para que ele possa sentir mais seguro em Ti, ó Deus. Eu Te peço, Senhor Deus, juntamente com a vida da Tua igreja, pela vida dos Teus filhos, pelos pedidos de oração, crendo, Senhor Deus, que Tu já concedeu o pedido conforme a Tua vontade e o coração de cada
cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade que estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Muito obrigado pela vida do pastor Cadengo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, sido uma pessoa que está ajudando muito o nosso pastor Luiz. Então, Senhor Deus, que a cada dia ele venha somar com o pastor e somar também. Ele tem sido uma bênção na nossa vida. Assim também como a sua esposa, a sua filha. Guarda, Senhor Deus, a vida dessa família também, ó Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas. Muito obrigado por tudo que Tu já fez e por tudo que Tu irás fazer em nossas vidas. Amém. Aleluia. Lembrei aqui também do nosso, vamos orar por ele agora, já agradecendo a Deus que está tudo bem com ele, que é o irmão Eduardo. O irmão Eduardo, ele fez uma cirurgia para operar uma hérnia inguinal, mas correu tudo bem, né? Se você não está vendo o irmão Eduardo, que ele está se recuperando da cirurgia, está tudo bem com ele. Liguei para ele, ele falou, eu falei, Eduardo, deve estar sendo difícil para você, né? Que ele gosta de pular, ele gosta de, né? Ele é agitado, ele falou, pastor, está difícil, mas em breve ele vai estar conosco aí. Eduardo, chamamos, estamos ansiosos pela sua presença também. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela vida do Eduardo, a Deus pela essa cirurgia que correu tudo bem, graças a Deus, Senhor, que a recuperação continue, Senhor, a Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em breve ele também estará aqui conosco, Pai. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Pode sentar. É sua avó, Gabriel? É sua vovó? Qual é o nome dela? Rosalina. É mãe do Alexandre ou mãe da Rosa? É mãe do Alexandre. Eita, maravilha, hein? Coisa boa, hein? Vai comer a comida da mamãe hoje. Vai comer a comida da avó. Olha só, não sei, né? Nem que tem um chefe lá, né? Tem um Daniel, né? Daniel, sabendo que o Daniel está fazendo uns doces aí, umas comidas aí, tem que trazer para a gente experimentar, né? Qual o nome da senhora? Rosalina. Olha, seja bem-vinda, abençoada em nome de Jesus. Amém? As portas estão abertas. A senhora não é de Itaipuaçu, é da onde? São Gonçalo. Terra boa também, Trindade, terra boa, tem uma praça ali em Trindade, grande, né? Quase morei ali, antes de vir morar aqui, quase morei lá, mas Papai do Céu nos guiou para cá, viu? Deus abençoe Trindade e São Gonçalo, tem boas igrejas lá também, viu? Amém? E eu quero te convidar, tudo ok? Na agulha, amém? Tocar o disco? Amém, vamos para a nossa escola dominical. Aleluia. Amém. As duas aulas anteriores nós falamos sobre o Espírito Santo, né? E a gente vai continuar a falar do Espírito Santo. Espírito Santo, companheiro e ajudador. Olha só, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele é companheiro e ele é ajudador. Olha só que maravilha. Vamos lá então, no Evangelho segundo João. Vou dar o microfone aqui para o Antônio, que ele vai começar e depois vai passar para os demais. Amém? Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Aleluia. A partir do versículo 16 ao 31. Então, Antônio, do 16 ao 18, depois Lu, do 19 ao 21. E aí eu vou dar uma paradinha e aí a gente continua com os outros irmãos e irmãs, tá bom? Amém? Pode continuar, pode ler, Antônio. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê,
nem o conhece. Só um minutinho então. Então, ó, quem está falando isso, quem que está falando isso aqui? Quem? Jesus está falando. Está falando para quem? Para os discípulos. Então, olha só que ele fala, ó, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus também veio para consolar. Darei outro Consolador, a fim de que esteja de vez em quando com vocês. Um dia, 10 anos, 50 anos, sempre, ó, sempre, todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, todos os minutos, para sempre, convosco. E é o Espírito do que? Então o Espírito Santo, ele sempre vai estar conosco, e é o Espírito da verdade. Se ele é o Espírito da verdade, tem Espírito da mentira também, não tem? Tem. E para a gente descobrir o Espírito da mentira, o Espírito que engana, enfim, outros Espíritos que não sejam o Espírito Santo, tem que buscar quem? O Espírito da verdade. Porque é o Espírito da verdade que vai libertar, é o Espírito da verdade que vai curar. Na caminhada de Cristo na terra, no seu ministério, nos evangelhos nós vamos ver que algumas pessoas que estavam enfermas, algumas delas, vou lembrar aqui de um caso, da mulher que andava curva, já há muitos anos, não era uma doença, né? Era um espírito que estava ali, ó. Então, o Espírito da verdade, a gente descobriu o espírito de enfermidade, de mentira, né? Continua, Antônio. Nem vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Amém. Lu, 18, 19. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Por quê? Por que ele vai estar em nós? Porque o Espírito dele, lá em Atos dos Apóstolos, tem uma passagem onde Paulo queria ir muito para uma cidade e ele não consegue ir, ele é impedido pelo Espírito Santo. Aí Deus fala assim, e o Espírito de Jesus o impediu. Espírito Santo também é conhecido como Espírito de Jesus. Por isso que não vai ficar órfão, porque ele vai enviar outro. O Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo é Deus. Então ele vai enviar outro, que vai o quê? Consolar, que vai falar, que é o Espírito da verdade, que não vai nos deixar órfãos, né? Porque eu tento aqui, a gente tem que entender o contexto da situação. Logo depois dessas coisas, né? Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu o céu, amém? Mas aí eles ficam assim, ó, aí Jesus fala, espera aí em Jerusalém, que vai descer sobre vós poder, né? E desce, mas assim, e a expectativa, né? E aí, será que vai, né? Qual é o comentário ali, né? Traz aquela expectativa, não é verdade? Mas, lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado. Cumpre-se a profecia, é derramado sobre toda a carne. Amém? Lu, leu 19, leu 20. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Esther, leu o 22 e o 23. Pode ler aqui se quiser daqui, tá? Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu,
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vendo? Leu 24 e 25. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Roberto, 26, 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aí. Volta no versículo 26, Alexandre, por favor, para eu ler aqui junto com vocês de novo. Mas o Consolador, então o Espírito Santo é o Espírito com, né? Quando alguém tem uma perda, nós oramos aqui, né? Que o Espírito Santo vem o quê? Consolar, né? Abraçar, aquecer aquele coração, né? Que está triste, que perdeu alguém, né? Perdeu um emprego, perdeu um familiar, está aborrecido, vai vir lá o Espírito Santo consolar. Porque por mais orações ou palavras, enfim, que a gente fale, o que a gente fala para alguém que perde, né? Claro que a gente deve falar todas essas coisas, mas esse afago, esse abraço, é o Espírito Santo que vem nos dar, né? Que vem nos aquecer, né? Então ele é o Espírito Santo, é o Espírito Consolador, né? E vocês, para quê? Para que se lembre, ó, esse ensinará vocês, ó, está dizendo que o Espírito Santo vai também o quê? Nos ensinar, olha só que interessante. Então o Espírito Santo também é o Espírito que nos ensina, olha só. Não se engane, quando a gente faz algo de errado, e está aquele negócio ali, é o Espírito Santo te incomodando. Ó, ops, isso aí, vai lá e volta. Está errado isso aí. Começa a mexer com a nossa consciência. Amém? É o Espírito Santo. Está ali, opa, pô. Às vezes é algo assim, que ninguém está vendo, né? Mas o Espírito Santo está ali dentro de você. Você agora, você é casa de Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está ali. E aí você fala, poxa, aí começa a te incomodar, né? Isso é o Espírito Santo. Começa a tocar, né? Para não cometer mais aquele erro. Aquela palavra que você falou, isso aí tá tirando meu sono esse negócio. Você está lá cozinhando, Antônio, tu está fazendo a pizza lá, rapaz, tem que falar com a Lu. Tem que falar. É o Espírito Santo. Vai nos tocar e vai falar assim, eu errei, me perdoa. É reconhecer isso, né? Vai nos trazer esse arrependimento, vai nos trazer, né? Vai nos tocar, né? Aí, ó, então o Espírito Santo também ele vai nos ensinar. Então o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que vai nos confortar nos momentos mais difíceis da nossa vida, ele vai nos consolar e ele também veio para nos ensinar. Olha só. Ensinar que ele, ó, esse caminho aí, né? Esse caminho aí que você está indo aí, não vai não. Isso aí vai te levar para um lugar ruim. Cuidado, né? Ó, você fez isso aqui, mas você fez errado. Está te ensinando.
Está orientando, ó, ele impediu Paulo de entrar na cidade. Só que Paulo, como era um homem que buscava muito, falou, opa, peraí, tem algo errado, tem que parar, para saber o que Deus vai falar comigo, para saber qual é a direção. E às vezes a gente tem que, opa, qual é, né? E vai estar ali. Então o Espírito Santo vai nos conduzir. A vocês todas essas coisas fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Ele, lá um pouquinho, uns versículos atrás, ele fala assim, ó, quem guarda a minha palavra, né, me ama, é o Espírito Santo também que vai nos dar a palavra. A gente tem que estar buscando a palavra, né? A gente tem que estar debruçando, porque ele vai nos fazer lembrar, né, de que ele é o Consolador, de que ele é Deus, né? E fará com que se lembre de tudo que lhes disse. Aí continua. 27. Travou? Já li, já. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como... Não, peraí. Não vou lá... Não, então... 14, não é o 14, 27? Já li. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós vemos também sobre uma coisa chamada
Eu quero só passar uma experiência que está dentro do contexto, que ontem meu trabalho está assim meio confuso, está me deixando meia... Mas ontem, quando eu cheguei em casa, aí, à tarde, depois de dormir, descansar, fazendo as coisas, eu, com uma inquietação, com uma situação que está acontecendo lá, e aquilo me inquietando, eu naquela angústia, de repente o Espírito Santo falou assim, por que isso? Você, assim, como se a minha sensação era que eu tivesse que ficar me justificando. E o Espírito Santo falou, porque você não fez nada de errado, está certo, você fica tranquila, descansa. Pastor, aí veio essa paz no meu coração. Olha, eu fiquei tão, quando eu senti aquilo, eu falei assim, é mesmo? Senhor, me perdoa. E eu senti uma paz no meu coração, que aquilo saiu da minha mente, saiu do meu coração, saiu tudo. E eu fiquei em paz, fiquei tranquila. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque às vezes a gente está em certas situações e a gente esquece isso, coloca não colocando na mão do Senhor. E eu descansei e eu senti essa paz. E eu vi que aquilo ali era um sentimento que Satanás estava querendo jogar em mim, para eu poder ficar assim. Exatamente. Tirar a minha paz. Exatamente. 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 E eu estava extremamente conturbada, minha cabeça extremamente confusa, e o Senhor veio, o Espírito Santo falou comigo, e eu senti uma paz que aquilo ali saiu da minha mente.
Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam.
O fruto do Espírito é uma coisa, os dons são outros. Eu sei disso. Mas comigo já aconteceu muito tempo antes de eu aceitar Jesus, de eu ir para a presença dele, e eu tive um sonho que parecia muito, muito real o sonho. E eu acordei na época, falei do sonho, e na época, não, você está doido, esse sonho, que é isso? E 3 anos depois que eu me converti, aí a pessoa veio e falou, você lembra daquele sonho? Tal. Foi verdade. Aquilo tudo que você sonhou. E eu não tinha nada de Jesus. E depois que eu fui para a presença do Senhor, aí que eu fui saber que aí eu tenho essa coisa. Deus me dá as coisas em sonhos. E eu fiquei assim, então, quando eu tive esse sonho, já era Deus, já. Entendi. E, assim, toda vez que o Alexandre canta essa música, o louvor canta essa música, Ele é Exaltado, eu fico muito emocionada, porque quando eu fui conhecer Jesus, foi um evangelismo na praça onde eu morava, e um grupo Jeová Nissi, lá de São Paulo, foi visitar essa igreja, que depois veio ser a minha igreja. E eu na praça ali e tal, e eles lá fazendo a peça, e eu cheguei para perto, fiquei olhando e gostei, mas nada, pastor. Passou mais uns 2 anos, aí depois e eles convidaram e tal. Quando eu fui visitar uma igreja, foi nessa igreja que eu fui visitar. E eu falei, meu Deus, às vezes a gente faz um evangelismo e acha que o resultado tem que ser na hora. O efeito foi depois, e eu fui nessa própria igreja, que foi minha igreja por 26 anos. Metodista de Rancho Novo, em Nova Iguaçu. Deixa só, essa aqui é uma dúvida minha. O Espírito Santo, ele é nosso ajudador, nosso consolador, nos ensina. A gente tem que pedir a ele essas ajuda.
E quando é na hora que a gente vai fazer uma oração de pedir alguma coisa, a gente tem que se reportar a Jesus. Então, aí não é o Espírito Santo, né? Porque ele... Amém. 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 Você tem pedido ao Espírito Santo? Tem. No nome de Jesus? Amém? Amém? Mas alguém? Se o pastor souber responder, o pastor não sabe responder todas as coisas, não. Mas se não souber, eu vou lá, pesquiso, busque, e aí no outro domingo eu respondo, amém? Benção. Quero dizer que vocês são a benção, viu? Amém? Aleluia. Vamos encerrar? Vamos... Chama lá, amor. Chama a Rosimar e Ana Beatriz. Vamos encerrar orando, louvando e ofertando ao Senhor. Amém? Peraí, Alexandre, tem uns avisos. Perdão, para você não ter que depois voltar correndo. Aleluia. Há uns avisos. Um dos avisos seria sobre ação social de saúde. Estaria marcado para o dia 28, sábado que vem, mas ela vai ser transferida para o outro sábado, 5 de julho. Amém? Para ter mais tempo para a gente poder divulgar, ok? E fazer o chamamento das pessoas que vão participar, ok? Então, o pastor Luiz Tavares conversou comigo, para haver mais tempo hábil desse chamamento, né? Desse serviço, a gente também fazer mais a propaganda, né? Para o público ao redor da nossa igreja, enfim. Então, seria dia 28, sábado que vem, mas não vai ser mais, será no dia 5 de julho, que é o outro sábado, se não me falha a memória, não é isso? 5 de julho, amém? Outro aviso, culto hoje à noite às 18h30, todos vocês que estão aqui na escola dominical, aguardo vocês. Estou aqui esperando vocês que não vieram na escola dominical, estamos assistindo em casa, te esperamos aqui às 18h30 para um culto abençoado, amém? Aleluia? Olha lá, culto de domingo 18h30, culto às quartas-feiras às 20 horas, então toda quarta-feira às 20 horas também tem um culto de oração, e estamos fazendo a campanha de oração para a compra do terreno aqui de trás também, amém? Então quarta-feira, culto de oração, juntamente com a campanha de oração pela compra do terreno. Outro aviso, célula em casa, abra sua casa para ser uma célula. O pastor Luiz Tavares, e eu tenho participado desse estudo, fez um estudo toda segunda e terça, virtualmente, com algumas pessoas. Ele já tinha feito isso com um grupo, fez agora com um novo grupo. Você que tem vontade de abrir uma sala na sua casa, procure o pastor Luiz Tavares, converse com ele, para que você venha também fazer esse estudo e ter o direcionamento para isso. Amém? Aleluia. Todas as terças e sextas,
oração com as irmãs Luciene e Rose, aqui na terça-feira, e com a irmã Dani, com a irmã Araci, às sextas-feiras, às 6 horas da manhã. Essas irmãs voluntariamente estão aqui, orando pelos pedidos de oração que a gente sempre ora, por toda a vida da igreja, pelas famílias da igreja, enfim. Elas se colocaram aqui à disposição para esse momento, para esse tempo de oração em prol da vida da igreja. Amém? Outro aviso: Retiro 2025, Retiro de Impacto número 3, valor por pessoa 320, do dia 26, sexta-feira à noite, ao domingo, dia 28 de setembro, na hora do almoço. Será uma benção, você será impactado, será algo diferente dos outros retiros que você já participou. Os irmãos que estão trabalhando com isso, junto com o pastor Luiz Tavares, né, na organização desse evento, conseguiram um local maravilhoso, onde os quartos possuem ar-condicionado, as refeições serão feitas por um buffet. Então, antes que você trabalhava na cozinha, né, você era abençoado, obviamente, era abençoado, participava também. Você vai ter a oportunidade de estar aproveitando mais, porque a refeição será feita já por pessoas que estarão escaladas, né? Terá café da manhã, almoço, janta e acho que uma ceia ou um lanche, enfim. Então, terá um suporte nisso tudo. Serão dias de busca, dias de comunhão com o Espírito Santo, dias de Deus operar grandes milagres, grandes maravilhas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas tendo revelações, sendo curadas, convertidas, enfim. Será um momento assim diferenciado na vida da igreja. A igreja de Várzea das Moças vai ter participação, a igreja de Piratininga. Qual é a igreja que fica aqui qual é o nome daquela igreja que vai para Varra, aquele lugar? Engenho do Mato, acho que a igreja do Engenho do Mato também vai ter participação de pessoas, então será assim algo muito bom. Claro que não é para isso que a gente vai, mas terá um momento de diversão, o local tem piscina, tem salão de jogos, enfim. Amém? Aleluia. Outro aviso: toda quinta-feira, às 20 horas, o pastor Luiz Tavares, ele faz um culto de 30 minutos, uma breve mensagem, mas uma mensagem assim abençoadora, né? Durante a semana ali a gente tem o culto domingo, tem quarta-feira, aí a semana continua e quinta-feira você quer ouvir uma mensagem abençoadora. O pastor Luiz Tavares tem transmitido essas mensagens às 20 horas, às quintas-feiras, ok? Foi tudo, não esqueci nada, amém? Vamos orar pelos dízimos e ofertas, amém? Aleluia. Eu quero te convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, a ser um dizimista na casa do Senhor. Uma dizimista. Porque o dizimista, o ofertante, ele tem um compromisso com a casa de Deus. Ele ama a obra de Deus e por isso ele é um dizimista. Ele é grato a Deus e por isso ele é um dizimista, uma dizimista. Então, seja um dizimista e uma dizimista da casa de Deus. Por quê? Por quê, pastor? Porque você é uma pessoa que tem um compromisso com a tua igreja, porque você é uma pessoa que ama a sua igreja e porque você é grato ao Senhor pela igreja que foi estabelecida aqui e ela precisa dos recursos financeiros. Quando você não traz o dízimo, quando você não traz a sua oferta, esse compromisso deixa de ser cumprido, a igreja fica na falta. E eu faço um apelo aqui aos amados, você que nos assiste, você que é abençoado, se você que nos assiste, ainda que você não frequente a nossa igreja, se você quiser ser um dizimista e ofertar aqui na nossa casa, nessa casa de oração da Igreja Metodista em Itaipuaçu, fique à vontade, assuma esse compromisso, você que
é discípulo e discípula da casa do Senhor, que faz parte da membresia. Amém? Aleluia. Vamos orar? Vamos estender as nossas mãos? Pegue seu dízimo, a sua oferta. Levante o Senhor. Pai, no nome de Jesus. Ah, Senhor, oramos a Ti pelos dízimos e ofertas da sua casa, Senhor. Deus, eu oro a Ti para que o Senhor levante homens, mulheres, Senhor, a Deus, quem o Senhor quiser, a Deus, para ser um dizimista, uma dizimista na Tua casa, Senhor. A Deus, eu oro, Senhor, para que, a Deus, os dízimos e as ofertas da casa do Senhor venham também se multiplicar, Senhor. A Deus, no nome de Jesus, Senhor, para que nada falte, Pai. Ah, Senhor, oro também pelas vidas dos irmãos e irmãs, Senhor, da Tua casa, que o Senhor os faça, Senhor, sobejar, prosperar, que os seus celeiros, que os seus lagares, que a sua casa, Senhor, a Deus, seja uma casa de fartura, Senhor, a Deus de prosperidade, Senhor, não só no mantimento, mas em todas as coisas, Senhor. Que seja uma casa abençoada, Senhor. Deus, levanta, Senhor, e abençoa os dizimistas e ofertantes da sua casa. Se há algum irmão ou alguma irmã que nesse tempo, não é por conta de faltar, não está conseguindo dizimar, Senhor, trazer o dízimo, Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, Senhor, para que o Senhor venha abrir as portas de bênção, Senhor, no nome de Jesus, para a vida dos seus, Senhor, a Deus, para que haja mantimento na casa desse irmão, para que haja, Senhor, a Deus, fartura também, para que ele seja um dizimista fiel da Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, amém. Hoje já oramos pelos pedidos de oração, amém? Aleluia. Hoje é dia de frango farofa, né? Domingo assim, aquele frango farofa que é mais rápido, né? Ali compra o frango, amém? Aleluia. Que você tenha um almoço abençoado, amém? Na comunhão do Espírito Santo e na presença da sua família. Receba a bênção apostólica, amém? Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda face da terra. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe e até mais tarde. Amém?